as pessoas que faziam parte dessa time sabiam que eras tu ou só ela sabia? Não, sabiam porque foi o Carlos Márcio que me fez a conta. Ok. Então Toda qual a é que gente... foi o intuito de darem esse nome? Era para as pessoas Era não a julgarem de tu estares ali outra vez depois de tudo o que aconteceu? exatamente, porque havia pessoas do time 20 que estavam, havia algumas pessoas do time 20 que estavam chateadas por aquilo que eu tinha feito e então para tapar os olhos, efetivamente, foi feita essa conta, o Carlos Márcio fez-me essa conta e eu andava com essa conta e depois mais tarde ela disse-me que não havia nada a esconder, porque ela se me tinha perdoado que as outras pessoas da time que não tinham nada a ver com isso e então sim, eu voltei com o nome, com a conta de Abinha, sim. Olha, agora não posso precisar também se foi com a conta Pronto, de Avinha, então, e se foi com depois a Anjo, porque eu tinha duas. Sim. E a segunda chatice, pronto, para continuares, o que estavas a dizer. Prontos, a segunda chatice, o que acontece é que eu fui acusada de ter falado do acidente do filho da Verinha, de ter contado isso à Póquer, e não tinha sido eu que contei isso à Póquer. E eu batia-me porque eu fui assultada, fui enxovalhada na live do dia pelo GNR, por outras pessoas, que tinha sido eu que fui dizer à Póquer, e não tinha sido eu que tinha contado à Póquer. E então, nesse momento, eu disse, eu quero a verdade, porque não fui eu, a Verinha atacava-me com razão. O único erro que eu cometi foi que a Vinda um dia manda-me uma mensagem e diz-me, sabes que o filho da Verinha não morreu? E eu disse, não acredito, a Verinha disse-me isso, ela diz, não, ele não morreu. Houveram 3 pessoas que já confirmaram isso à Póquer, e é mentira. Podes enviar o print onde a Verinha te diz que o filho que morreu, podes enviar isso à Póquer? E eu disse, ok, confiei e enviei à Póquer, efetivamente. Mais tarde eu comecei a perceber que ali havia alguma coisa porque não tinha sido eu que tinha dito isso. E comecei a falar com a Póquer. Não falava com a Póquer porque a Póquer também me tinha feito mal, mas eu queria saber a verdade, porque eu estava a ser acusado de uma coisa que eu não tinha feito. Aproximei-me da Póquer e perguntei à Póquer. E a Póquer disse-me, não foste tu que me disseste, quem me disse foi a Vinda. E então eu queria que essa verdade saísse. Inclusive há um áudio onde eu digo à Vinda, sabes que a Póquer diz que foste tu que lhe disseste, do filho da Verinha e não fui eu. E ela diz, e depois? E fui, onde é que está o problema? Que espumem. E eu, ok, pronto, eu insisti com a Póquer para que a Póquer dissesse a verdade, ela acabou por o fazer realmente, mas pronto, um pouco tarde, mas realmente não fui eu que tinha dito isso. Portanto, eu escondi da Vinda que falava com a Póquer no privado, mas se eu escondi que falava com ela, ela também escondeu de mim que falava com ela no privado, porque no meu privado e da Póquer há mensagens que a Póquer me enviou, mensagens privadas da Vinda, portanto a Vinda ficou chateada por eu esconder que falava com a Póquer, mas ela também falava com a Póquer e também me escondeu isso. Tenho a agradecer à Póquer porque foi a Póquer que me abriu os olhos em relação a isso, porque a Póquer um dia disse-me, mas tu já reparaste que tu ali és uma presenteadora e tu és a maior lá dentro quando dás presentes? Porque eu afastei-me, eu quando vi que realmente que ela me estava a mentir, eu afastei-me, raramente eu ia às lives. E a Póquer reparou nisso e disse-me, deixa de dar presentes e tu vais ver a forma como vais ser recebido. E eu deixei. Durante muito tempo eu deixei de dar presentes, o que acontece é que eu entrava lá dentro, boa noite Diabinha, era um simples boa noite Diabinha. Enquanto eu dava presentes, eu era a maior ali dentro. Eu fazia brilhar a tela dela, mas ela fazia-me brilhar a mim, porque tu és a maior, tu és alguém de especial, tu és única, quer dizer, eu era tudo e mais alguma coisa. Não era só na live, mas era nos privados também. Porque quando a live terminava, ela agradecia-me de uma maneira que, sei lá, pronto, é difícil de explicar, só realmente vendo o nosso privado, como vais ter a oportunidade de ver, completo, vais ver realmente a forma como era tratada. Eu era uma pessoa especial para ela, porque ela nunca tinha tido ninguém como eu na vida dela. Nessa altura o Paulinho ainda não estava em jogo, era só a Diabinha, que era a maior, porque tenho lá mensagens onde ela me diz que pode ir embora toda a gente da Time Vindos, mas que ficará só comigo, porque eu realmente sou alguém de especial. Sim, vais ter a oportunidade de ver o meu privado, onde isso realmente está lá escrito realmente. Aí que, então tu agora, passado este tempo jogo de todo e depois interesses. tudo o que aconteceu, tu sentes que aquilo era mesmo só por causa dos presentes então que lhe davas a ela, para ela dizer isso, não é? Sim, sem dúvida alguma.
E nisso, como eu já disse, eu tenho que agradecer à Pocket porque foi ela que me abriu os olhos. Porque não era só os presentes que eu dava, Gonçalo. Porque depois havia aquelas vaquinhas que eram feitas nos privados. Não por ela, atenção, porque ela nunca me pediu um cêntimo. Mas havia aquelas vaquinhas que eram feitas nos privados, onde eu enviava aos 50, aos 100, aos 150 francos. Sim. 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 Ela agora diz que o meu dinheiro... Ela basicamente não te pediu, mas pronto, havia as vaquinhas feitas pelos membros da time, não é? Exatamente. Ela agora diz que o meu dinheiro que é sujo, porque eu ando na Suíça a limpar com ovelhas, mas enquanto eu a presenteei, porque eu tenho uma conta com o selo 35, tenho que não tenho acesso a ela, mas tinha o selo 32 e nessa altura não foi tudo nela, realmente, não foi tudo nela, mas a maior parte foi. E nessa altura o meu dinheiro não era sujo. Nessa altura o meu dinheiro não era sujo. Diaba, vê lá se era isto que tu recebias. Oh, minha amora, bom dia. Só para dizer que amo tu, minha amora, e obrigada por tudo. Ainda ontem foste tema de conversa cá em casa. Obrigada, eu não tenho palavras. Eu me lembrei de tantas palavras para te agradecer mesmo. Obrigada. Eram essas mensagens. Eram essas mensagens todos os dias. Todos os dias de manhã, quando eu acordava, tinha mensagens desse género, tinha mensagens à noite depois do fecho da live. Inclusive, eu comecei a ver, porque um dia ela diz, deve ser um áudio a seguir esse, que eu quero a tema de conversa em casa, porque toda a gente em casa me considerava uma pessoa da família. Até a mãe me considerava. Até a mãe me considerava e a mãe já sabia quem era a Diabinha. Acontece que uns dias depois, ela estava em live e a mãe apareceu lá também, ao lado dela, e eu dei um presente alto, porque os meus presentes eram sempre altos, e ela começou a gritar quando viu o presente, não me recordo qual foi, e a mãe disse, o que é que foi? Ela disse, foi a Diabinha que me enviou isto. E ela disse, quem? E ela disse, a Diabinha, não sei quem é. Portanto, uns dias antes, eu era tema de conversa em casa e toda a gente me conhecia porque eu já era da família, mas naquele momento a mãe não sabia quem era a Diabinha. Agora, se me perguntares, Gonçalo, se tu me perguntares se eu fui amiga dela e se a considerei minha amiga, considerei sim. Considerei uma grande amiga e considerei, deixa-me ter calma, para mim ela era, desculpem, era uma amiga que eu nunca tive, entendes? Porque eu confiei nela no início realmente e depois eu começo a ver que ela que falava mal praticamente de toda a gente a time Vinhos, falava mal de uma Maior, falava mal de uma Liliana, uma Lili que está em Lisboa, falava mal da Talkin, falava mal da Andreia, Andreia Time Vinhos, falava mal da Lili, e eu comecei a pensar, então, mas se tu falas mal delas, pessoas que te querem tão bem, que te dão tantos presentes, um dia mais tarde vais-me fazer a mesma coisa. Eu, por um lado, queria acreditar que isso ia acontecer e, por outro lado, não, eu não queria acreditar, entendes? Foi uma desilusão muito grande para mim. Agora, eu traí realmente, quando falei aquilo à Xanita, mas eu traía foi numa de dizer à Xanita, para que a Xanita tivesse alguma coisa para a conseguir segurar no privado, entendes? Porque eu não gostava, eu já vinha de outras lives com a Xanita e com a Bia, e eu não gostava da forma... Desculpem, eu estou muito nervosa. Tem calma, fica calma, está tudo bem, estamos aqui na boa os dois. Fica calma, respira um bocado. Eu não estou a ver a rolagem, se me estão a insultar eu não estou a ver nada, não estou a olhar. Não ligues, calma. Fica calma. Vamos lá, vamos aqui por pontos. Vamos falar dos privados que tu mandaste, e que nós já passámos alguns aqui, ainda faltam muitos. A Vinhos hoje falou e disse que não era ela que enviava as coisas. Eu vou-te fazer uma pergunta. Vou-te fazer duas. Ela alguma vez te pediu para tu sacares informações, seja de quem fosse, família, crianças e tudo, ir atrás de alguém, ou eras tu que fazias o trabalho sozinha e mandavas para ela? Exato, ela nunca me pediu. Eu estou a falar aqui com a maior sinceridade possível. Ela nunca me pediu. O que é certo é que quando encontrava alguma coisa, eu nunca fui procurar nada oficial, atenção. Aquilo que eu encontrei, aquilo que eu lhe enviei, ela nunca recusou e também nunca me disse, não faças isso.
Ou seja, Era essa a minha segunda pergunta. A minha segunda pronto. pergunta era essa. Era se ela alguma Não. vez te disse, Diabinha, Não. isso eu não quero, não faças Não, isso. não. Também nunca mandou procurar, é certo, mas também nunca me disse, não envies porque eu não quero. Não. Tudo aquilo que eu encontrei que lhe enviei, aliás, outras pessoas do grupo sabiam aquilo que eu encontrava e aquilo que partilhava, e quando eu partilhava, as outras duas pessoas que estavam no grupo comigo também, em seguida iam procurar também em seguida, como aconteceu, por exemplo, com o Facebook da mãe da Xanita. Quando eu enviei para o grupo, a Biga foi uma das pessoas que disse: eu já encontrei 10 perfis dessa senhora. Também está, vocês também vão ter a oportunidade de ver no nosso privado. Toda a gente procurava, tanto a Biga como o tio Atum, em seguida também iam procurar. Sim. E o Carlos Marques, Então por exemplo, não era também. só. Não era só a Diabinha, como dizia. Não era só a Diabinha, não. Havia o Carlos Márcio que também procurava, que também fez um fake do Capitão Sanitas para atacar a Xanita, e a Big também procurava, assim como o tio Atum. Todas as montagens que eram feitas, por exemplo, eram todas feitas pelo tio Atum, pela tia Atum. Sim. Eu ouvi uns burburinhos que a conta Benuron podia ser o tio Atum. Tu sabes alguma coisa sobre isto? Não, eu nunca soube nada disso, nunca soube. Aquilo que eu tenho no meu privado é um print dos moderadores da Big, onde a Big diz que é moderadora de uma conta Benuron e que não sabe de quem é aquela conta, e a Vinda responde: eu sei quem é da Team Block. É a única coisa que eu sei. Sim, está no privado, está no privado. Sim, era da Team Block. Sim. Prontos. É isso que ela escreve, a Vinda, eu sei de quem é da Team Block. Tivesse metida neste. Sim. Agora, o que eu vi realmente numa janela foi a Xanita com uma caixa de Benuron. Isso eu vi. Não vou dizer o contrário. Mas não sei de quem era a conta, não sei. Bem, está aqui uma pergunta para ti. A conta Girassol era que atacava a póquer? A conta Girassol, nessa altura eu não me recordo disso, porque eu ainda não sou desse tempo. Eu tive uma conta Girassol, tive uma conta fake, que tinha muito poucos seguidores, era um girassol do meu jardim, e tive uma conta, nunca ataquei ninguém, porque eu posso vos dizer que eu não sei fazer publicações no TikTok. A Andreia chegou a dizer à Sara Teixeira que tinha descoberto quem era a conta Girassol, porque eu uma vez tinha mandado mensagens ou tinha entrado numa live, mas ela sabia quem eu era. Portanto, a Andreia Silva sabia que era eu, que era uma conta fake, e chegou a dizer à Sara Teixeira que tinha descoberto quem era a conta Girassol, uma altura que estava chateada comigo, que a conta Girassol que era eu, mas não. Eu tinha um fake realmente de uma conta Girassol, que era o girassol do meu jardim, mas não. Nunca tenho contas fakes, sim, mas nunca ataquei ninguém com as minhas contas fakes. Não. Oh, pessoal, como vocês devem calcular, a conta Benuron não tinha nada a ver com a Team Block, não é? Mas já viste essa gravação de tela e esse print? E chegam lá, não é? Já viste isso, Gonçalo? Sim. Pronto. Já vi. Ok. Onde, já não sei se é a Big, que mostra que ela é moderadora nessa conta. Exatamente. E essa conta, sim. como tem um símbolo igual ao que nós temos, o último símbolo que nós temos no fim, é a Vinci Scheisse a dizer que essa conta é da Team Block. Já vi. Exatamente. Pronto. Podes continuar as perguntas, não só. Pronto, passando agora para a parte dos grupos e dos privados e etc. Falando da Talking, ó Diabinha, a Vindos, o que é que te contou da vida da Talking, ou se ela te falou dos filhos da Talking ou alguma coisa do género? Sim, falou. É assim, a Vinda dizia-me que a Talking que não gostava de mim, que me odiava, que nunca gostou de mim. E então, é claro, ela, ao dizer-me isso da Talking, é lógico que eu também falei mal dela. E então ela disse-me que, pronto, aqueles áudios que vocês já ouviram, disse-me que não sabia qual era a vida dela, porque ela que passava as noites no TikTok, que os filhos que não estavam com ela, que estavam com o pai, que ela que realmente que tinha que ser uma grande mãe para
ser o pai que tinha, como é que se diz? A guarda, tinha a guarda da filha, e Sim, ela sim, tinha, sim. era ela que pagava a pensão de alimentos, que era ela que pagava a pensão de alimentos ao pai. Sim, disse-me também, portanto, que ela que tinha saído, que tomava conta de uma senhora, porque eu uma vez perguntei, mas ela trabalha, e ela diz-me, ela trabalhava, neste momento não trabalha, tomava conta de uma senhora, essa senhora agora foi para um lar e ela não trabalha. Sim. Havia muitas críticas, portanto, nos privados, que vais ter a oportunidade de ver, muitas críticas, não eram só minhas, havia críticas das outras pessoas também em relação à Talking, e a Talking simplesmente era ignorada quando entrava nas rolagens dela por aquilo que nos era dito no privado, não é? Porque a Talking só estava ali por presentes, o que é certo é que... E ela dizia, ela falava mal da Talking a ti e a mais membros da time? No grupo, sim, sim. Eu, inclusive, cheguei a ter um grupo que esse grupo, entretanto, eu apaguei, que era com a Cláudia. Era eu, ela e a Cláudia. E sim, a Cláudia gostava muito da Talking. Mas, mesmo assim, ela falava mal da Talking, sim. Chegámos a fazer uma chamada, onde a Talking foi bem rasgada, mas eu não gravo chamadas. E sim, a Talking foi bem rasgada nessa chamada, sim. Sim. Porque o problema todo foi a Talking ter ido para a Team Block. Yeah. Então, peraí, havia várias chamadas, então. Ela aí... Sim, às vezes fazemos chamadas. Privados, sim. Sim. Só que eu não tenho nada E gravado. ela aí rasgava. Sim. As outras meninas, quando se chatearem, quando saírem da Team 20, se quiserem falar, elas vão poder falar. Porque assim, lá foi falado, nos privados foi falado mal da Lili, falou-se mal da Andreia, não vou dizer aquilo que foi porque são coisas graves que se passaram aqui na Suíça, tanto da Lili como da Andreia. Falou-se de uma Lili que estava em Lisboa, que agora não me recordo o nome dela, eu penso que já não está. Falou-se mal de uma Maiorde, que inclusive até chegou, isso foi medido pela Xanita e eu acredito que seja verdade, que quando saiu do time Vinhos procurou a Xanita para falar mal da Vinhos e dizer aquilo que se passava lá dentro, procurou a Xanita para dizer isso. Portanto, a Xanita poderá-te falar sobre isso, porque isso foi medido pela Xanita, sim. Isso é interessante, que eu posso falar com a My World para vir aqui. Exato. Diabrinha, uma pergunta, eu tenho duas para ti da relagem. A primeira da Talking, que diz: alguma vez te sentiste pressionada por mim ou alguma vez te pedi seja o que for? Nunca. Eu presenteava, apesar de saber que a Talking que me odiava, por aquilo que a Vinda me dizia, não é? Eu presenteava a Talking e ela nunca... Ui, Fui cortou. pressionada por ela. Estás-me a ouvir, hein? É, agora sim. Eu estava a receber uma chamada, mas eu rejeitei. Não, a Talking nunca me pressionou a nada, nem nunca me pediu nada. Não. Nunca. Aliás, eu não tenho muitos privados com ela. O último privado que tenho foi há 2 anos atrás, que ela me desejou bom Natal. Pronto, Eram os privados que eu tinha. A próxima pergunta, que é da Soraya, pediu-me para eu perguntar sobre o Tridente. A Vinhos contava-te coisas da vida privada do Tridente a ti? É aquilo que está nos áudios. De resto, houve uma altura em que me disseram, que me falaram, uma pessoa que está em Portugal que me falou sobre a 48, sobre a Alexandra, que tinha sido o Tridente, que a tinha denunciado à polícia e assim, coisas desse género. Eu, inclusive, nessa altura, eu quis sair da time, porque falei com um amigo, no privado com um amigo, lá está lá tudo no privado, e disse que eu me sentia mal com essa situação, porque que afinal estava numa time onde havia muitos segredos, onde havia coisas que não estavam certas e eu que não compactuava com isso. E quis sair e ela disse não, tem calma, e depois mais tarde ela foi falar com a Vinda, porque eu sei que foi ela que foi contar isso tudo depois à Vinda, e a Vinda em chamada disse-me que isso era tudo mentira, porque o Tridente que até tinha documentos que ele pediu para me enviar, eu disse, mas eu não quero documentos nenhum, eu não quero saber nada, é a vida do Tridente, eu não tenho nada a ver com isso. Mas da vida privada do Tridente, sim, ela falou-me aquilo que vocês já ouviram, não é? Sim.
Que é bem. Basicamente, ela contava-te muitas coisas da vida privada de outras pessoas, certo? 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 Porque ela já chegou agora a dizer em live Como eu. que eu confiei nela, pronto, ela meteu isto cá para fora, tipo como quem diz a culpa foi tua e não dela. A minha pergunta para ti é, porque é que tu decidiste agora meter isto tudo cá para fora? Decidi por uma razão muito simples, porque eu estava a ser pressionada em rolagens, em janelas, o nome da Diavinha vinha sempre ao cima. Ou seja, a Diavinha que se meta na vida dela, porque eu se quiser falar eu falo, porque a Diavinha que se cale porque ela anda na Suíça a limpar coavelhos, e pronto, assim, não era só ela, mas o Atum, por exemplo, que andava sempre a dizer para eu falar com a Lourita, porque a Lourita ainda tinha sobrado corda para eu meter a corda ao pescoço. O Sr. Paulo Geneve a ameaçar-me que queria saber onde é que eu morava porque vinha ter comigo. No dia seguinte, onde eu estive numa live no rádio, ele ameaçou-me que no dia seguinte, que estava aqui em Lausanne, quer dizer, coisas do género, eu não podia entrar numa live porque eu era atacada constantemente. E então ela batia no peito e dizia que o nosso privado que não tinha nada. E eu cheguei a uma certa altura que eu disse, não, isto vai mesmo ter que parar, isto vai ter que parar porque eu já não aguento mais isto, e então se o nosso privado não tem nada, eu vou mandar o nosso privado cá para fora. Porque eu era ameaçada porque ela dizia-me... Ela chegou a dizer em live que o vosso privado não tinha nada? Sim, ela disse várias vezes, o nosso privado não tem nada. O nosso privado não tem nada. E então, se o nosso privado não tem nada, eu um dia falei com o rádio e disse, rádio, eu estou farta disto, então se o nosso privado não tem nada, eu vou-te dar o privado todo e tu fazes aquilo que tu entendes com o privado. E enviei-lhe, e quando eu comecei a enviar o privado ao rádio, o rádio disse-me, porra, isto não tem nada. E eu disse, pois, pelos bichos não tem nada. Sim, porque ela dizia, o nosso privado não tem nada. Inclusive a Andreia Silva, uma vez que se chateou com ela, pediu-me para eu enviar, porque há um grupo onde eu estava, eu e ela e a Andreia, e a Andreia chegou-me a pedir esse grupo. E eu falei com isso, em chamada, eu, ela e o Rui Problemático, eu disse, a Andreia pediu-me o grupo. E ela disse, por que ela quer o grupo? O grupo não tem nada. E o Rui disse, ela a mim também já me falou disso, que quer, porque acho que a Andreia perdeu esse grupo, porque mudou o telemóvel, não sei o quê, e perdeu esse grupo. Mas ela sim, ela dizia que não havia nada, nos nossos privados que não havia nada. Sim. Então, e quando ela dizia isso, não havia ninguém ali da time que estava nos grupos também e não era capaz de dizer... Não, porque as pessoas têm medo. Não, porque as pessoas têm medo. As pessoas têm medo, como eu também tive medo durante muito tempo. Porque é assim, uma pessoa no grupo, eu confiei nela, falei-lhe de problemas com a minha família, falei-lhe da minha vida privada, eu falei de tudo. E então chega a uma certa altura que és ameaçada. Como eu fui ameaçada na live do rádio, que ia procurar a minha família, que já tinha o número de telefone do meu filho, que já tinha o número de telefone da minha filha, já tinha o número de telefone do meu marido. Ela disse isso? Disse na live do rádio, sim, essa live está gravada, sim, o rádio também tem essa live, sim. Que me ia roer até aos ossos, que até as cinzas ia comer, quer dizer, ameaças e mais ameaças atrás de ameaças. Mas o que é certo é que toda a gente tem medo, porque as pessoas confiam nela, contam a vida privada, como eu contei a minha vida privada, que tenho problemas com os meus irmãos, que a minha família é uma merda, que tenho um irmão que teve preso 32 anos, e ela pensa que é por isso que me vai ter na mão. Mas não tem mais, Gonçalo. Ela a mim não me vai ter mais na mão. Acabou. E ela agora, ela pode me roer até aos ossos. Mas não me importa. É engraçado. Ontem alguém me disse uma coisa que me ficou na cabeça. Esse alguém é uma pessoa que eu admiro e que me disse, tu vais para a cova, mas vais levar alguém contigo. E é verdade, eu vou para a cova, mas eu vou levar alguém comigo, isso garanto, eu vou. Vou. Porque era a altura das verdades saírem, Gonçalo. Era a altura e as pessoas que estão lá dentro, as pessoas que estão lá dentro têm medo de falar. O problema é esse, as pessoas têm medo de falar. Porque as pessoas falam da vida privada e depois ela ameaça as pessoas com a vida privada. Foi isso que aconteceu comigo.